Jesus a todos, amém. Nesse momento peço a atenção das irmãs, dos irmãos aqui nesse momento. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Hoje é sexta-feira de Páscoa, né? No meu coração gostaria que a igreja estivesse cheia hoje para a gente celebrar, né, a ressurreição de Cristo, mas eu sei que os irmãos deixam tudo isso para o domingo, né? Então a gente espera que no domingo, né, todo mundo esteja aqui, todos que não estiveram aqui hoje possam estar aqui também no domingo. Mas, irmãos, o evento mais extraordinário da história foi a morte e a ressurreição de Jesus. Foi ali que Deus consumou a vitória dele e a nossa vitória contra o pecado, contra Satanás e contra a morte. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós lemos assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Eu quero começar aqui pensando com todos os irmãos nesse texto que fala daquele momento quando essas três mulheres, elas vão ao sepulcro, porque na cabeça delas, elas iam chegar lá no domingo, aqui fala o primeiro dia da semana, porque, irmãos, como é que é o contado dia para o judeu? Não é que nem nós que contamos, o nosso dia começa aqui, em que momento? Meia-noite e 1, certo? Está todo mundo comigo? Meia-noite e 1 começa o nosso dia, e ele termina meia-noite. Para o judeu não, o judeu o dia começa às 6 da manhã, aí se encerra às 18 horas da tarde. Começa a noite, para ele já começa um outro dia. Então o dia do judeu é contado assim. Então por isso que nós entendemos, né, a ressurreição de Jesus, nessa questão da morte, da ressurreição, também no terceiro dia, dentro da visão judaica, né, e também dentro da nossa concepção de dia. Mas Jesus, ele morreu na sexta-feira à tarde, e ele ressuscitou no domingo pela manhã. Então bem cedo, aqui fala que essas mulheres foram bem cedo ao sepulcro, e na cabeça delas, elas iam encontrar Jesus, o corpo de Jesus lá, e elas iam chegar lá com os aromas, com os ungüentos, elas iam ungir o corpo dele. Era uma maneira delas estarem servindo, era uma maneira delas estarem agradecendo a ele tudo que ele fez por elas. Quem está aqui? Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que era considerada uma mulher da vida, perdida. Tinha uma legião de demônios. Tem gente que fala que ela tinha 7 demônios, mas quando Jesus passou pela vida dela, só Jesus ficou. Os demônios foram tudo embora, porque ele a libertou. Então aquela mulher, ela se tornou uma outra mulher a partir do momento que ela conheceu a Cristo, a partir do momento que ela teve essa experiência de vida com Cristo. Cristo a libertou, e ela passou a ser uma crente fervorosa. Aonde Jesus estava, ela queria estar. Então nós vemos aqui a importância das mulheres, né? As primeiras pessoas que tiveram a experiência de entender a ressurreição foram 3 mulheres. Então as mulheres sempre estão ali, aguerridas, dispostas, né, caminhando. Muitas vezes quando os homens pararam de caminhar, eu imagino que quem deveria estar ali era o Pedro, né, os 12 indo ali naquele sepulcro, mas eles estavam todos fechados num quartinho, chorando, desanimados, tristes. Mas as 3 mulheres não, elas estavam caminhando em direção a Jesus, no momento em que muitos achavam que isso já não era mais tão importante. Porque, irmãos, eu digo isso para as irmãs e para os irmãos que estão aqui hoje, porque caminhar em direção a Jesus era importante quando Jesus estava vivo, porque ele podia curar a sua enfermidade, ele podia curar suas doenças, ele podia fazer milagres, ele podia fazer grandes coisas na vida daqueles que caminhavam em direção a ele, como foi o caso dos leprosos, do leproso, dos cegos, né? Do cego Bartimeu, que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então caminhar em direção a Jesus, naquele momento, era interessante, importante, era algo relevante para a vida das pessoas.
mas depois que Jesus foi crucificado na cruz, colocado num sepulcro, talvez para muita gente já não era mais importante caminhar em direção a Jesus, mas para aquelas mulheres era, porque o propósito delas não era buscar a Jesus para obter alguma coisa dele. O propósito do coração delas era caminhar em direção a Jesus para servi-lo, para servir a Ele com aquilo que elas podiam prestar, com aquilo que elas podiam oferecer. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui nesta noite, caminhe em direção a Jesus, quando aparentemente isso já não é mais tão importante para muitas pessoas. Caminhe em direção a Jesus quando uma multidão de pessoas que caminhava antes não está caminhando mais. Caminhe em direção a Jesus, mesmo que a sua caminhada seja uma caminhada solitária. Às vezes você vinha em direção ao Senhor Jesus, antes vinha uma multidão de gente com você. Hoje você vem sozinha, ou você vem sozinho. Se tornou uma caminhada mais solitária, mas continue caminhando em direção a Jesus. Continue caminhando em direção a Jesus. Qual é o propósito da nossa vida, irmãos, aqui na terra? É todos os dias caminharmos em direção a Jesus, todos os dias focarmos a nossa atenção nele, todos os dias colocarmos nele a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, tudo começa nele e tudo se consuma, vamos dizer assim, tudo se finda nele, né? Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o referencial. Então nós temos que caminhar em direção a Jesus. Então naquele momento que Jesus estava no sepulcro, aquela multidão que queria pães e peixes já não achava mais importante caminhar em direção a Jesus. Aqueles que queriam curas, milagres, restauração da sua saúde física, também já não achavam mais interessante caminhar em direção a Jesus. Mas aquelas mulheres, elas entendiam que apesar de tudo que estava acontecendo, elas tinham que continuar caminhando em direção a Jesus. Não porque elas esperavam que Ele fosse fazer algo por elas, mas porque elas tinham convicção de que elas tinham que fazer algo por Ele, pelo seu reino, para a sua glória. Essa deve ser a disposição do coração do crente. Eu tenho que caminhar com Jesus, eu tenho que caminhar em direção a Jesus, porque eu tenho uma convicção de que Ele fez algo por mim, que é tudo que eu precisava que fosse feito. Amém, irmãos? Salvação. Existe algo maior que a salvação que a gente possa conquistar nessa terra? Existe alguma coisa mais importante, mais valiosa, mais preciosa que a nossa salvação? Não tem. Pela tua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação, nós temos que fazer tudo que o Senhor quer, sem esperar nada em troca, até o fim dos nossos dias. Aquelas mulheres caminharam em direção a Jesus, quando uma multidão de gente já não estava mais caminhando. Porque essas mulheres também nos ensinam que no caminho nós podemos falar dos problemas, mas nós não podemos permitir que os problemas nos impeçam de continuar caminhando. Amém? No caminho nós podemos falar dos problemas, mas nós não podemos permitir que os problemas nos impeçam de avançar. No caminho elas foram conversando assim: tem uma pedra, tem uma grande pedra lá. Como que nós vamos fazer com essa pedra? Porque, irmãos, a pedra era muito grande, precisava de vários homens para mexer naquela pedra. E elas ficaram pensando: tem uma pedra lá, tem uma pedra no nosso caminho tem uma pedra, tem uma pedra no caminho, no meu caminho há uma pedra. E elas começaram a falar sobre a pedra que estava no caminho. Só que elas não pararam de caminhar por causa da pedra. E, para surpresa delas, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. O que eu quero dizer para você? Sirva a Deus, venha para a igreja, busque o Senhor, dê-lhe o seu culto. Ai, mas pastor, eu estou com um problema enorme, gigante. Mas eu não vou parar de buscar a Deus por causa desse problema. Eu não vou parar de buscar ao Senhor porque eu estou com uma grande pedra no caminho. Eu vou com pedra e tudo,
com pedra e tudo, com grandes problemas, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar na minha fé. E foi isso que elas determinaram no seu coração. E quando elas chegaram no ponto que elas precisavam chegar, o problema já havia sido resolvido. O que eu quero dizer para você? Quando você caminha para servir a Deus, Deus age para te servir também. Deus trabalha para fazer aquilo que precisa ser feito, que você não vai conseguir fazer, que você não vai conseguir executar. Deus executa para você. Então eu quero dizer para você nessa noite, vamos começar esse culto pensando nisso, aprendendo com essas 3 mulheres, que nós precisamos caminhar em direção a Jesus quando ninguém mais está achando isso importante, porque Ele morreu, Jesus morreu, está num túmulo, Ele não pode mais curar, Ele não pode mais fazer milagres, Ele não pode mais multiplicar pães e peixes, mas eu ainda preciso caminhar em direção a Ele, né? Aprendamos com essas mulheres que no caminho podemos falar dos problemas, mas não podemos permitir que os problemas venham nos paralisar. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês que caminharam para chegar aqui, que venceram situações para chegar aqui, em nome de Jesus. Os seus problemas não serão motivo para paralisar você, pelo contrário, Deus os removerá de suas vidas. Deus vai remover os problemas que muitas vezes estavam colocando preocupação no seu coração. Tinha preocupação no coração daquelas mulheres, mas o Senhor agiu e a preocupação foi removida. Eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar, para que nós possamos louvar ao Senhor. Nós sabemos que Jesus está vivo, que Ele vive, que Ele reina. Nós estamos aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo em nossas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui nós nos encontramos na Tua santa presença, para dedicarmos, ó meu Deus, o nosso louvor ao Senhor e ao Teu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a tudo e todos, ó Deus, para que nós pudéssemos ter vitória nele. Não há salvação sem Jesus, não há salvação, ó Deus, sem a experiência de fé, de entregarmos a nossa vida para Jesus, só nele há salvação, só nele está o perdão do Senhor para as nossas vidas. Pai, quantas pessoas lá fora precisam compreender essa verdade, quantas pessoas lá fora precisam, Senhor Deus, ó Pai, entender essa verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a cumprir com esse propósito, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos as pessoas que o Senhor vai usar para proclamar a salvação em Cristo a todos aqueles que estão lá fora, ó Deus, sem salvação, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua glória neste lugar, nesta noite. Que o poder do Espírito Santo, ó Deus, toque as nossas vidas, que o poder do Espírito Santo, ó Deus, se mova neste lugar, que o poder do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, enche este ambiente, e tudo aquilo que não é Teu, toda obra maligna, toda obra das trevas, caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que neste lugar, em Cristo Jesus, ó Deus, reina a vida, porque nós estamos firmados naquele que venceu a morte, meu Pai. Toda a situação de morte aqui, ó Deus, nesta noite, será, ó Deus, vencida pela vida, a vida que está em Cristo, ó Deus, porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Em nei como a subi anderrécia, alamanda elevassuri mi canta elemanai anderréviaço, demando bi anderréviassuri mi cai, ibiasto, camandu bi andecomanara baixeia, relevando elevassuri mi anderevassubia, alamasserei. Demando comanassia, demanarabá, seremenei, andaramanai, decovas nabraçou. Em nome de Jesus, Deus, manifesta aqui, Senhor, a Tua presença, manifesta aqui, Senhor, a Tua glória. Se tem gente neste lugar, Pai, que entrou aqui doente, que entrou aqui com o corpo enfermo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toca nessas vidas hoje, meu Pai, com a cura, com a restauração, com o milagre, ó demanto e derras.
em nome de Jesus. Pai, libera a tua unção de cura, libera a tua unção de restauração sobre estas vidas. Negomanasi andegovasnai, negomandarabasiri miambere vasuri micai, ei tekemenésia, ibia subiandai, oramandere vaserei andaramachai, e comandarabasheia, em nome de Jesus. Deus, libera a tua unção de cura, libera a tua unção de cura, libera a tua unção de cura, Necomanácia, nessa noite, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam restauradas, curadas, em nome de Jesus. Deus, é o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia.